Já estamos de volta ao vivo aqui. Participe do nosso programa. Mande a sua pergunta, mande o seu questionamento para a gente. Hoje nós estamos aqui falando sobre um tema especial. Ellen White. Muitas e muitas perguntas chegam não entendendo o porquê da Igreja Adventista ter uma profetisa ou aceitá-la como profetisa, não aceitando a necessidade de ter uma profetisa em nossos dias. Enfim, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais, formule a sua pergunta, manda pra gente. Você pode mandar pelo SMS, o número é 12 98151 0101 ou pelas redes sociais. Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande a sua questão pra gente e vamos colocá-la na mira. Hoje eu quero aproveitar esse momentinho aqui e dizer para você, o pessoal aí de Minas, Juiz de Fora, a caravana Novo Tempo vai estar aí esse final de semana. Então acompanhe esse videozinho que preparamos com carinho para anunciar isso. Veja só. Caravana Novo Tempo. Muito louvor, adoração, testemunhos e vidas transformadas. Os apresentadores e cantores da Novo Tempo não veem a hora de passar momentos incríveis aí, pertinho de você, na sua cidade. Dia 28 de abril, Caravana Novo Tempo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Não perca! Muito bem, a gente quer ter um encontro com você aí de Juiz de Fora, hein? O pessoal tem uma audiência muito grande, a Novo Tempo lá. Vai ser um prazer dar um abraço carinhoso em você, tá bom? Professor Leandro Quadro, continuando aqui com as questões que não param de chegar, a pergunta é o seguinte: a gente sabe que existem muitos críticos que acabam acusando, dizendo que as predições de Ellen White não se cumpriram. Como é que é isso aí, meu amigo? Realmente, Tito, essa é uma outra acusação e eles se detêm especialmente numa visão que Ellen White teve em 1856. Eu vou ler esse trecho e aí vou explicar para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas o que ela quis dizer com isso, tá? Em 1856 ela afirmou o seguinte: foi-me mostrado o grupo presente à Assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimento para os vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. O que os críticos alegam? Se ela profetizou isso em 1856, né? Ela profetizou isso, e Jesus não voltou até hoje, sendo que ela disse que teriam pessoas vivas dos dias dela quando Cristo voltasse, então Ellen White é uma falsa profetisa. O detalhe é que os críticos ignoram uma coisa: uma citação dela, posterior, feita em 1901, e ignoram o ensino bíblico de profecias condicionais. O que é uma profecia condicional? Profecia condicional é uma profecia que tem uma condição humana para que ela ocorra. Uma profecia incondicional não depende do ser humano para ocorrer. Vou lhe dar alguns exemplos. A volta de Cristo, ela é uma profecia incondicional. Ela vai acontecer, queiramos ou não. Já a data da volta de Cristo é condicional. A quê? É condicional ao cumprimento da missão de pregarmos o Evangelho. Porque em Mateus 24:14, Cristo disse: esse Evangelho será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E Pedro disse, 2 Pedro 3,12, para apressarmos o dia da vinda de Cristo. Então veja, Ellen White falou realmente da segunda vinda de Cristo, porém, a data era condicional. Para que Cristo voltasse nos dias deles, eles teriam de ter pregado o Evangelho a todo mundo. Como eles negligenciaram, veja o que Ellen White escreveu agora em 1901. Isso está aqui no livro Evangelismo, página 696. Ó. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Então veja,
a profecia dela de 1856 era condicional. E na Bíblia há exemplos de profecias assim. Por exemplo, o livro de Jonas. Deus prometeu que destruiria Nínive. Você lê no capítulo 3, de forma bem clara, ele vai destruir Nínive. Só que quando o povo se arrepende, Deus desiste da ideia. É porque Deus é falho? Não. Deus tem profecias condicionais que, para se cumprirem, dependem da resposta do pecador. Como Nínive se converteu, Deus, diz ali o texto, se arrependeu do mal que havia dito fazer contra Nínive. Ou seja, Deus mudou a sua ideia. Ele não mudou os seus conceitos. Deus não muda os seus conceitos, ele é imutável. Agora, ele muda na forma de tratar o pecador. Ok? Então tem essa profecia condicional. Você pode também ler Jeremias 18, 7 a 10. Aqui também tem um princípio de profecia condicional que diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ok? Então, o que Ellen White fez em 1856 foi uma profecia sim, só que ela era condicional. Para Cristo voltar naqueles dias, dependia de o povo não ser insubordinado, dependia de o povo pregar a mensagem de salvação. Tanto que, em 1901, ela acabou reconhecendo que por causa da insubordinação do povo, não é, a data da volta de Cristo não pôde ser naquele momento, não pôde se cumprir naquele momento. Óbvio, ela não profetizou uma data. Ela disse que na visão, não é, ela viu que alguns estariam vivos quando Cristo voltasse. Era uma profecia condicional. E outro detalhe, quando você ouvir um crítico dizer assim, a Ellen White marcou data para a volta de Cristo, peça para ele ler o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188. Ela é bem clara em dizer que não é a favor de marcação de datas para a volta de Cristo. Então, muitos críticos também nesse ponto estão desinformados. Uma outra coisa, professor, é o seguinte, também existem aquelas profecias que ela não profetizou e que o povo acaba utilizando. Por exemplo, Também. O Carlos mandou aqui pra gente, olha, de São José do Rio Pardo, ou melhor, de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. É verdade que Ellen White profetizou que as duas torres gêmeas nos Estados Unidos iriam cair? Então existe acho que alguma coisa que ela falou ali das grandes cidades e eles já acabam adaptando isso para que fosse uma profecia que ela havia predito, é isso mesmo? Ocorre muito isso. Por exemplo, no livro Eventos Finais, ela fala sim de uma destruição que viria sobre prédios na cidade de Nova York, mas ela não tinha o propósito de falar das torres gêmeas. Existe uma série de citações apócrifas atribuídas a Ellen White, né? Eu até recomendo, eu vou depois recomendar algumas obras, mas eu recomendo que o nosso telespectador, ouvinte internauta, conheça o site oficial que é centroWhite.org.br aqui no Brasil. Ali você vai encontrar um documento, você vai no campo de busca e digita assim, citações apócrifas, né, atribuídas a Ellen White. Tem um monte de coisa. Teve gente que disse, por exemplo, o seguinte, a Ellen White profetizou que igrejas inteiras vão se perder com seus pastores. Ela nunca disse isso, ok? Então, tem muitas citações atribuídas a ela que não foi ela quem disse. Às vezes foi um outro cristão, foi um millerita, um seguidor de William Miller, ou às vezes até um próprio irmão que leu o texto, interpretou de uma forma e atribuiu a citação a ela. Ok, muito bem. Mais uma outra coisa é o seguinte, professor. Ellen White, nós sabemos que Ellen White ensinou coisas que não estão de acordo com a ciência. Agora, como contestar isso? Ela disse coisas que não estavam de acordo com a ciência. Não, na verdade ela nunca disse. Ela nunca disse? Como que é? Não, ela nunca disse. Os críticos é que dizem, né, que ela afirmou coisas que não estão de acordo com a ciência. Tudo que Ellen White disse está de acordo com a ciência. Por exemplo, eu recomendo que o telespectador que gosta, por exemplo, da área da psicologia, leia os 2 volumes do Mente, Caráter e Personalidade. Você vai perceber que mesmo ela escrevendo de forma leiga,
sobre o assunto, ela claramente apresenta princípios da psicologia extremamente importantes. Um outro detalhe para você avaliar, se você ler, por exemplo, o que ela escreveu sobre alimentação, se você ler, por exemplo, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime Alimentar, A Ciência do Bom Viver, você vai ver que tudo o que ela escreveu está em harmonia com a ciência. Existem sim algumas críticas de que ela falou contra a ciência. Eu vou abordar uma delas e aí eu vou lhe indicar uma obra para você ver de forma mais ampla quais são essas críticas e como que você refuta essas críticas. Por exemplo, uma crítica comum que aparece é a de que Ellen White foi contra a ciência ao dizer que se uma mulher ou um homem, né, usar peruca, isso vai trazer sérios danos à saúde da pessoa. Que isso, rapaz? Agora, em que contexto Ellen White falou sobre as perucas? Olha como os críticos são tendenciosos. Será que nós podemos comparar as perucas usadas hoje com as perucas usadas no século XIX? Aqui eu tenho uma informação no livro Mensageira do Senhor, do Dr. Herbert Douglas. Eu vou depois indicar esse livro. Ele nos informa como que as perucas eram feitas naqueles dias quando ela falou contra o uso de perucas. Olha aqui, ó. A senhora White fazia referência a um produto inteiramente diferente. As perucas que ela descrevia eram cachos monstruosos de cabelos enrolados, algodão, plantas marinhas, lã, barba de velho e outras numerosas abominações. Certa senhora disse que sua cabeleira gerava um grau antinatural de calor na parte posterior da cabeça, produzindo uma incômoda dor de cabeça durante todo o tempo que usava. Ou seja, você poderia imaginar a quantidade de sujeira, de microbactérias, podia até mesmo ter bichos naquele tipo de peruca daquela época, né? Então ela condenou isso num contexto em que as perucas eram produzidas de uma forma totalmente anti-higiênica, ok? Então veja, os críticos não sabem o que dizem, eles não avaliam o contexto histórico da citação da autora. Se você quiser conhecer uma série de críticas contra Ellen White, né? Saber como avaliar a crítica, eu vou lhe recomendar aqui este livro aqui, ó. Mensageira do Senhor, o Ministério Profético de Ellen White. Aqui tem uma biografia autorizada, aqui tem respostas às críticas, é o livro mais completo, diríamos, que temos em língua portuguesa sobre este assunto. E esse livro é da Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver no seu GC o endereço. O ouvinte que acompanha pelo rádio, eu vou dizer para você, o site é www.cpb.com.br. C de casa, P de Paulo, B de bola. cpb.com.br. Aqui é um capítulo, que é o capítulo 43, que diz assim: predições e observações científicas. E aí você vai poder fazer uma análise mais detalhada das críticas feitas contra Ellen White, dizendo que ela era contra a ciência. Obviamente, quem fala isso não sabe o que está dizendo, né? Ok, muito bem. Outra questão que roda pelo meio aí é o seguinte, que ela poderia ter plagiado obras de outros autores. Existe alguma argumentação para isso, meu amigo? Veja, as pessoas precisam aprender a diferenciar plágio desonesto de empréstimo literário. São coisas bem diferentes. Ellen White nunca plagiou desonestamente a obra de nenhum autor. Ela fez sim empréstimos literários. E por quê? Ela fazia empréstimos literários, pegava citações de historiadores, citações que ajudavam a explicar melhor a visão ou a revelação que ela tinha. Essa acusação, por ela ter feito empréstimos literários, essa acusação pode ser feita até mesmo aos profetas bíblicos. Se você ler, por exemplo, Lucas 1, 1 a 4, ele mesmo diz
que se utilizou de várias fontes dos dias dele para poder reconstruir a história da vida de Cristo. Você vai para Judas, capítulo 1, versos 9, 14 e 15. Você vê ali que ele cita a obra de 1º Enoque, ele cita a obra Assunção de Moisés, muito provavelmente. Agora, vamos dizer que Judas e Lucas foram plagiadores desonestos? Não, eles fizeram empréstimos literários. E Ellen White fez a mesma coisa. Agora, olha que coisa interessante. Ela mesma, na introdução do livro Grande Conflito, veja como é grave essa acusação dos críticos. Ela mesma, na introdução do seu livro, ela reconhece que ela fez empréstimos literários e não foi feito isso de forma desonesta. Eu quero ler para você aqui o que está na página 7. Veja, imagine uma pessoa que plagiou desonestamente contar no início do livro dela que ela plagiou. Nada a ver uma coisa com a outra, ok? Então vamos ver o que ela escreveu aqui no Grande Conflito, aqui na introdução do seu livro, tá bom? Aqui diz o seguinte, ó. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história. Essa história apresentei-a de maneira breve. Em alguns casos, em que algum historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar uma visão compreensiva do assunto, resumiu convenientemente os pormenores, ou suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto pronta e positiva. Imagine ela ser uma plagiadora desonesta, não é? E no início da sua obra ela já dizer o seguinte, olha, eu fiz empréstimos literários de historiadores, né? Sintetizei certas citações porque expressavam melhor o que eu queria explicar. E outro detalhe, Ellen White, por exemplo, no Desejar Todas as Nações e outras obras, ela citou, entre outros historiadores, um chamado Conybeare. E curioso que ela informava isto na revista adventista norte-americana e, inclusive, ela presenteou várias pessoas com as obras desse historiador que ela recomendava. Então, imagine, o plagiador desonesto informa no início do Grande Conflito que que fez empréstimos literários para explicar melhor o que ela tinha tido em visão, e ela ainda dá de presente para as pessoas, para leitores da Review and Herald, dá de presente obras de historiadores que ela usa. Então, veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, temos que diferenciar plágio desonesto de empréstimo literário, ok? O profeta pode fazer o empréstimo literário se ele perceber que aquela citação ou aquela informação histórica condiz com aquilo que foi revelado a ele e se aquilo se torna um recurso pedagógico melhor para transmitir a verdade que Deus queria transmitir. Muito bom, professor, muito bom. Aqui pelo SMS, pessoal perguntando bastante. O Joaquim de Olinda, ele faz o seguinte. Bom dia, a paz a todo. Se Deus condena a idolatria, pois devemos adorar somente a Ele, então, pergunto, não há uma certa idolatria em relação à irmã Ellen White pelos adventistas? Não, meu irmão, não há. O que acontece, você pode perceber alguns irmãos exagerando, não é? Muitos irmãos podem passar mais tempo com os livros dela do que com a Bíblia. Existe esse exagero, mas isso é uma minoria, né? A grande maioria entendeu a mensagem de Ellen White. O que ela disse lá no Primeiros Escritos, página 78, como eu citei no início do programa. Ela fala assim, recomendo buscar o leitor a Bíblia como única regra de fé e prática. E ela fala para estudarmos a Bíblia, ok? Então, os adventistas não idolatram Ellen White, não, até mesmo não existe nenhuma igreja que tenha uma imagem de Ellen White onde as pessoas se ajoelhem diante dela, ok? Então, não procede esta afirmação. Muito bem, a próxima pergunta aí é a seguinte, professor. Que conselhos a Bíblia apresenta para aqueles que têm dificuldade em crer no dom profético daqueles que não possuem, ou dos profetas que não possuem escritos na Bíblia? Então a Bíblia fala de dom profético. Agora existe aí
alguns que acham que por não estar na Bíblia, simplesmente não é válido. O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, primeiramente, nós demonstramos no início do programa que Deus tem profetas canônicos, ou seja, com livros na Bíblia, e profetas não canônicos, que também são inspirados. E demonstramos também que como Jesus profetizou em Mateus 24, o surgimento de muitos falsos profetas, então Deus tem que ter o verdadeiro para nos levar de volta à Bíblia e para nos ajudar a nos precavermos das distorções da Bíblia. A Bíblia mostra, querido telespectador e ouvinte, internauta, não é que Deus usaria, sim, o dom profético nos últimos dias. Repito, não como um complemento à Bíblia. A Bíblia não precisa de complementos, mas para nos levar de volta para a palavra de Deus. Tá? Então, em Atos 2,17 diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então a Bíblia promete o dom profético para os últimos dias, para nos guiar de volta à palavra de Deus. E Deus tem um conselho para você. Você que tem dificuldades de crer num dom profético não canônico, a Bíblia tem alguns conselhos para você. Antes, continue estudando sobre o assunto. O fato de você acompanhar este programa, mesmo não acreditando em Ellen White como profetisa, já demonstra, meu irmão, que você é uma pessoa muito sincera e que está disposta a aprender. Então continue se aprofundando e Deus com certeza vai te mostrar muita coisa nova que vai lhe ajudar na sua vida espiritual. Vai inclusive lhe mostrar a relevância do dom de profecia hoje. Né? Segundo Crônicas 20:20 tem um conselho que diz assim, vou ler a segunda parte do texto. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crer no dom profético, além de trazer segurança a nós, de estarmos no caminho certo, crer no dom profético nos torna prósperos em Cristo. E o outro conselho que eu dou, na verdade que a Bíblia dá, se encontra aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, na verdade a 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não apagueis o Espírito, ou seja, não apague o Espírito Santo da sua vida, não tire, não diminua a influência dele na sua vida. E como? Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Olha que conselho bíblico importante. Primeiro, não diminua a influência do Espírito Santo na sua vida. E como que você evita isso? Não desprezando as profecias. Aceite o dom profético. Na Bíblia ou fora da Bíblia. Agora, o dom profético verdadeiro, que exalta a Bíblia e que não tenta complementá-la. E aí continua, julgai todas as coisas e retende o que é bom, ou seja, avalie a obra de Ellen White. Veja se está ou não em harmonia com a Bíblia. E se algo não estiver, retenha só o que é bom. Mas julgue todas as coisas e retende o que é bom. E quando ele fala abstendo-os da forma de mal, afaste-se dos falsos profetas. Avalie tudo e afaste-se dos falsos profetas. Muito bem, professor, ainda temos 2 minutinhos, mas eu quero te colocar na mira da verdade. A questão é a seguinte: existem outros estudiosos, não adventistas, que creem Ellen White ser uma profetisa de fato? Muito boa essa pergunta. Eu tenho aqui uma obra. Veja, depois do programa, eu vou gravar um vídeo em que eu quero indicar algumas obras para o nosso telespectador e ouvinte. Tá, ok? Que por causa do tempo não foi possível falar de todas elas. Você vai colocar aqui no blog do Namira? Vou colocar no blog do Namira, vou colocar no Facebook e também vou responder a uma outra acusação que não deu tempo de o Tito perguntar aqui, que é a acusação de que Ellen White foi racista. Certo, tá, okay? certo. Então eu vou responder isso e vou indicar os livros. Veja, nós temos aqui uma obra muito interessante que aponta algumas pessoas... Um minutinho, professor. Proeminentes que, mesmo não sendo adventistas, acreditaram no dom profético de Ellen White ou falaram muito bem das obras dela. Eu não vou ler todos por causa do tempo, mas eu vou ler aqui a informação de uma pessoa. William Foxwell Albright, que foi
um renomado arqueólogo, um dos pais da arqueologia. Esse camarada, para você ter uma ideia, ele foi autor e coautor de 800 publicações sobre arqueologia, Bíblia e assuntos da vida oriental, né, e antiguidade. Tem dezenas de doutorados honorários e ele reconheceu que Ellen White era profetisa. Pergunte para qualquer arqueólogo quem foi o Albright. O William Foxwell Albright foi um grande arqueólogo com muitos títulos doutorais. Quando teve contato com um aluno adventista, que ele orientou no doutorado, ele passou a conhecer mais as obras de Ellen White e ele reconheceu, não, essa mulher realmente teve o dom profético. Tem outros nomes aí também, não tem, professor? Tem aqui outros nomes de pessoas que falaram bem de Ellen White, né? E obviamente aqui eu não vou poder ler por causa do tempo, mas depois aqui no vídeo que eu vou gravar, adicional, aí nós vamos dar esses nomes, vou indicar até a obra onde está essa informação, entre outras obras. Eu espero, amigo telespectador ouvinte de coração, esse programa foi apenas um esboço de um esboço, de um esboço, de um esboço, de um esboço. Esse aqui é um assunto muito amplo, mas eu tenho a certeza que o que foi apresentado para você é o suficiente para você já desmistificar muitas coisas acerca de Ellen White. Você pode perceber neste programa, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E Ellen White, o que ela fez como profetisa, não foi completar a Bíblia, foi levar as pessoas de volta à Bíblia por meio de conselhos práticos e inspirados e que podem ajudar muito a sua vida se você decidir conhecer as obras dela. Obrigado, professor, pelas suas respostas. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço, Tito, Deus te abençoe e lembre-se, sempre que você, amigo telespectador e ouvinte, tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, todas as suas perguntas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.